Frequentemente os pacientes nos relatam que estão afundados dentro de si, que perdem a graça de se conectarem com a vida, de que perdem a luz, perdem a lucidez, perdem vontade de sair, de passear, de estar com alguém, de transar e assim sucessivamente. São pacientes que de alguma maneira se colocam numa posição e num modo de funcionar de muita renúncia instintiva, que aqui eu vou chamar metaforicamente de poço. O indivíduo fica metido dentro de um poço escuro e não consegue encontrar a porta de saída. Isso se deve a uma série de fenômenos que vão acontecendo dentro da cabeça do sujeito, por um lado motivado pelas críticas internas às quais ele fica submetido, entregue, pela severidade do mundo interno do sujeito, arcaico, através das fantasias inconscientes, dos objetos internos representados pelas fantasias inconscientes ancestrais que vêm nas séries complementares no mundo interno, as características fundamentais do psiquismo do sujeito, e também reforçadas pelo mundo, um mundo muito bruto, um mundo cheio de situações que muitas vezes não são as melhores e que não instigam as melhores relações, os melhores pensamentos, as melhores vivências e tudo mais. Então o sujeito, motivado internamente por todo esse contexto e às vezes reforçado pelo mundo externo, vai se afundando, vai abrindo mão dos aspectos mais libidinosos, mais agradáveis, mais conectados com o que tem que ver com a vida e vai se entregando progressivamente a um projeto de retirada da vida. Ele não morre naturalmente, porque isso é um projeto parcial, digamos assim, de morte dentro dele, por renúncia, por tamanha crítica, tamanha severidade do mundo interno, pode ser dos objetos internos do superego, que criticam severamente o ego, ou através do sentimento de culpa que surge da tensão entre algumas demandas do superego e do próprio ego, que fazem então que o sujeito vá se retirando da vida. A forma que ele tem de se retirar da vida é perdendo o brilho, perdendo a luz, e ele vai progressivamente se afundando num projeto interno de se desligar, se desconectar. Às vezes ele termina na cama, durante alguns momentos confinados à cama, impossibilitado de realizar qualquer atividade que tenha que ver com um processo vital. Consequentemente, ele vai se entregando internamente, ele vai se submetendo lenta e progressivamente. Isso pode se dar mediante um processo que ele tenha consciência, que ele perceba que vai se afundando. Muitas vezes a pessoa já está tão acostumada a esse ciclo que ele percebe quando começa a se afundar, e outras vezes o indivíduo se dá conta quando já está dentro do poço, quando já não tem luz nenhuma, totalmente deprimido, entregue, submisso, renunciando, não toma banho, não come, não tem vontade, não liga para os amigos, não atende o telefone, não responde às mensagens de WhatsApp, os familiares chamam, ele não dá bola, ele vai simplesmente cavando aquele buraco e entrando para dentro. É um efeito, digamos, das consequências desse movimento interno que acontece dentro dele, de submissão e entrega ao que ele tem de pior, frente ao qual ele não consegue reagir de uma forma satisfatória a ponto de se impor, de se defender, de encontrar argumentos internos que possam contrabalançar ou conter determinados ataques que ele sofre internamente. Pessoas com um ego mais débil, mais fraco, pessoas com uma severidade superegóica muito grande, seja herdada, seja como um produto do meio no qual nasceu e viveu e se criou, ou pessoas que passam por um momento de crise importante, a perda de uma pessoa importante, uma crise econômica, uma situação de uma fatalidade, uma desgraça, de uma doença que consoma as energias, digamos assim, entre aspas, as boas energias instintivas, a libido do sujeito para conectá-lo em situações vitais na vida. Então a pessoa fica mais vulnerável, mais entregue, mais passível de ser bombardeada e dominada internamente. Isso habitualmente funciona como uma espécie de um círculo vicioso. Quando não está em tratamento, o sujeito vai afundando progressivamente, toca no fundo do poço e depois lenta e progressivamente vai se recuperando, cada um tem seu tempo. Isso às vezes se transforma num ciclo de desencadeamento da doença, o afundar, o tocar no fundo e o se recuperar. Meses depois ele volta novamente a repetir o mesmo ciclo. Às vezes a pessoa passa a vida toda nesse processo. Piora e melhora, piora e melhora. É aí onde a psicanálise trabalha, atua, cortando esse círculo vicioso e identificando quais são os fatores inconscientes que
que levam ao que o sujeito de alguma forma se entregue sem ter consciência disso, reforçando esses aspectos dentro do psiquismo da pessoa, a ponto de que em algum momento ela consiga barrar essa força tamanha que vem de dentro dele e derrota, derruba, arrasta ele para dentro do poço, para dentro da escuridão. O sujeito, aos pouquinhos, com o passar do tempo, vai tendo condições, elementos internos para se defender. Ele enxerga, ele identifica, ele consegue se antecipar, inclusive, aos movimentos dos ataques internos, podendo dessa forma neutralizar o que ele tem de pior com o melhor da vida. Então ele vai encontrando formas de ir colocando experiências positivas ao lado daqueles ataques negativos que vêm da história da humanidade ou da própria história do sujeito. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, bem curtinho, falando então sobre essa tendência que algumas pessoas têm de se meterem para dentro, se afundarem, renunciarem, abrirem mão de tudo, sem poderem se resgatar antes de tocar no fundo do poço. Um abraço e até o próximo vídeo.